Seus bunda rachado, que foi isso, hein? Senhoras e senhores e apreciadores de entretenimento de qualidade duvidosa, o Putz Haluka 4 está entre nós. E meu Deus, que lapada foi essa? Eu tô igual o Drill do Todo Mundo Deu Chris. É eu olhar pro Haluka e acabar pensando, cara, ainda bem que eu não sou você. E como uma fênix, o Yanni acabou surgindo pra fazer aquele vídeo, que tá com uma intro que, minha nossa, cara, aquilo tá absoluto cinema. E agora a gente fica naquela, será que o nosso Deus Digo finalmente volta agora? Se eu fosse chutar, ou se não acabar dando um spoiler pra vocês, eu acho que sim, tem uma grande possibilidade dele voltar. Talvez quando o processo dele terminar ou alguma coisa assim. Ou se não, caso tenha mais um vídeo do Haluka respondendo o Yanni. O que eu já adianto aqui que eu duvido muito que isso aconteça. Porque não tem resposta, não tem o que responder o que tá naquele vídeo. E olha, eu não queria falar nada não, mas me parece que alguém não vai dormir muito bem esse fim de semana. Pelo menos eu não dormiria depois de tomar uma daquelas. Eu não dormiria depois de ver um vídeo daquele. Mas sei lá também, né? Vai que o Digo também posta um react desse vídeo lá no canal dele. Vai saber. Enquanto isso, também tivemos a defesa do Haluka naquele processo do antigo advogado. Se você não se lembra, há 9 meses atrás, o antigo advogado do Haluka acabou entrando com um processo contra ele, dizendo que o Haluka não havia pago os serviços prestados. E naquela época, aquele processo não tinha ido pra frente. O juiz acabou não aceitando a inicial do advogado e o assunto tinha morrido ali. Eis que 8 meses depois, que seria há 1 mês atrás, esse mesmo advogado, que é o Dr. Luca Salamone, volta novamente do mais absoluto nada, processando o Haluka novamente, querendo receber os valores que ele acha que ele tem direito a receber. E diferente daquele primeiro processo que o juiz não aceitou, esse daqui foi adiante. E agora o Haluka vai ter que se defender. Eu já tenho um vídeo aqui em que eu tô lendo a inicial do Dr. Lucas, que é o processo que ele acabou entrando contra o Halas, e dessa vez eu tô com a defesa do Haluka. E como eu trouxe a primeira parte, nada mais justo que eu também acabe trazendo o outro lado da história. Agora, será que isso é o bastante para convencer um juiz? Da gratuidade da justiça. Sabe-se que o procedimento do juizado especial cível não necessita do recolhimento de custas processuais. Entretanto, na hipótese recursal, devem ser feitas, em razão pela qual já se requer a gratuidade da justiça, pois o embargante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme a declaração de hipossuficiência financeira anexa. É certo que o requerente hoje é produtor de conteúdo digital, e conforme extrato de seus rendimentos, recebe cerca de $250 mensais, totalizando aproximadamente R$1.250, o que o incapacita de efetuar pagamentos das referidas custas. Diante da ausência dos rendimentos capazes de absorver as custas processuais, requer-se a concessão da gratuidade da justiça, nos termos de direito. Não me sei, o que isso significa? Isso daqui significa que o Haluka está falando que ele está pobre e que ele não tem dinheiro para acabar arcando com as custas de manter um processo rolando ativo, tanto dele processando alguém como dele se defendendo no processo. Então ele pede para que o juiz acabe deixando o processo da parte dele meio que gratuito. E que ele também tá falando que ele recebe só $250 mensais do YouTube. O que eu tenho que acabar discordando disso daqui é como se fosse uma mini imitação de louco. Apesar de que o Haluka, ele anda com o canal parado ultimamente, mas o privacy dele tá rolando lá solto, além de ter bastante gente que assina aquele negócio. E tem uma fonte que é bem confiável, que acabou me dizendo que o Haluka já faturou mais de R$100 mil com aquele negócio. Então por mais que ele venha e fale, eu sou pobre, não ganho muito com o YouTube, ainda tem o privacy dele que deve render uma graninha. Então é muito provável que o advogado Lucas Salamone, ele acabe indo atrás do privacy e acabe forçando o Haluka a mostrar o quanto que ele ganha ali. Da síntese, o autor, em sua cobrança, alega que foi contratado para a prestação de serviços advocatícios e para a condução e atuação de todos os casos judiciais do requerido. Para tanto, receberia o valor de R$300 mensais. Informa que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, alegando atuação específica no processo, tem um número aqui que eu não vou acabar expondo. Diante disso, produziu vídeos defendendo o requerido, algumas lives explicativas junto dele, alega que o requerido incorreu em descumprimentos contratuais, conforme previsto na cláusula primeira, especificamente quanto à questão da exposição do faturamento mensal. Informa que o requerido lhe notificou informando da rescisão contratual e de que esta seria injustificada. Nesse momento, deseja aplicar as multas e correções monetárias e o vencimento antecipado das parcelas que não venceram, além dos danos morais pelo fato do requerido supostamente ter agido de má-fé. Das razões da contestação, a presente ação de contestação não merece prosseguir, tendo em vista que o serviço não foi prestado em sua integralidade pelo requerente. De fato, houve a contratação, ocasião em que o requerido demonstrou interesse nos serviços advocatícios prestados pelo requerente, especificamente na instauração e condução de 4 processos, em desfavor do Facebook, que foi devidamente acompanhado até a metade, e outros 3 processos indenizatórios em face de influenciadores produtores de vídeo no YouTube, sendo eles Bianquinha,
digo Ramsés, os quais caluniaram, injuriaram e difamaram o requerido. Ramsés, calma aí, o Haluka não falou que tinha mais processos? Bem, diz ele que sim. Então quer dizer que o Haluka te processou? Você é Bianquinho Digo? Bem, diz ele que sim. Ao passar do tempo, mesmo com as insistentes cobranças do requerido ao requerente, não houve o ajuizamento dos processos mencionados, razão pela qual o requerido procurou outros advogados para que promovessem as demandas. Com isso, houve a notificação para o encerramento do serviço prestado, um ajuizamento de uma ação contra o Facebook. O requerido entende que o Lucas não possui direito ao vencimento antecipado das parcelas, com a inclusão de juros e correção monetária, e muito menos danos morais, justamente pela ausência da prestação completa do serviço, além do fato de extrema abusividade contratual, proibida na advocacia. Ramsés, calma aí, eu não entendi o que ele tá querendo dizer aqui. É aquilo que eu já tinha dito em outro vídeo. O maior motivo do porquê o Haluka acabou fazendo isso, trocando do advogado, é porque ele queria acabar processando todo mundo. E na minha opinião e também no meu entender, eu acho um pouco complicado o Dr. Lucas ele acabar processando todo mundo que o Haluka quer, fazendo todas as coisas, porque não são só esses processos. Teve as lives que ele fez, os vídeos que ele tava fazendo, tudo isso por apenas R$300. E talvez pelo Haluka acabar pagando tão pouco assim, pode acabar ou não, justificando porque que o Lucas acabou demorando tanto para entrar com outros processos. E pela demora, o Haluka trocou de advogado. Foi mais ou menos isso. Conforme se observa no contrato, foi combinado o pagamento mensal de R$300, com vencimento a cada dia 10. O advogado Lucas incluiu em seu contrato, com extrema má-fé, que o faturamento superior a R$3.000 deveria ser declarado para ele e que receberia 10% sobre o valor. Ou seja, percebe-se um contrato de empresário e não de honorários advocatícios. Essa modalidade foi feita por ele justamente abusando de um desconhecimento e vulnerabilidade do requerido, que necessitava dos serviços jurídicos com urgência. Nesse sentido, é necessário pontuar que é vedado pelo Estatuto da Advocacia a cobrança de honorários de forma abusiva ou desleal, como no presente caso em que o advogado cobra uma mensalidade, não estipulando o valor máximo do serviço prestado. Não obstante, ainda incluiu uma cláusula de cobrança sobre o faturamento. Ora, excelência, isso beira o absurdo. Como se não bastasse, nas ações de indenização, o advogado cobrou 70% sobre o êxito e 30% para o cliente, conforme o trecho do contrato abaixo colacionado. Nas ações judiciais, onde existirem indenizações, não importando a natureza, o advogado terá participação de 70% e o cliente 30%. O advogado atua com manifesta má-fé, uma vez que, numa eventual indenização no valor de R$10.000, em que o requerido viesse a receber, este ficaria com apenas R$3.000, ao passo em que o seu procurador receberia R$7.000. Não parece justo, ético e legal, digno de uma denúncia da OAB. Além dos extremos absurdos que se passaram no contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado ainda incluiu uma cláusula obrigando o requerido a divulgar em suas redes sociais e plataformas de vídeo, como YouTube, Instagram, X, TikTok, desonrando as previsões legais do Estatuto da Advocacia. Aqui eu tenho que falar de novo. Na minha opinião, eu acho que sim, o contrato em que foi oferecido ao Haluka era sim um pouco abusivo. Eu acho um pouco ilógico o cara ficar com 70% e o cliente apenas 30%. Sim, eu realmente acho isso absurdo, mesmo que seja o Haluka do outro lado. Entretanto, o Haluka já teve outros advogados, como por exemplo o João de Senzi, e ele sabia mais ou menos como funcionavam algumas questões legais ou não. Por mais que eu acho que o contrato realmente de fato é um pouco abusivo, não é como se ele não tivesse outras opções de advogado, não é como se ele tivesse sido forçado a assinar aquele contrato, e ele poderia ter contratado outra pessoa, mas não, ele acabou optando por esse advogado porque ele quis. Então, de novo, por mais que eu acho que o contrato é sim de fato abusivo, ninguém acabou obrigando o Haluka a acabar assinando nada. Tudo isso daqui foi escolha dele. Da cláusula da rescisão contratual por desistência. Percebe-se que o advogado está efetuando a cobrança integral do valor equivalente a 2 anos de serviço, sendo que prestou por apenas 4 meses aproximadamente. Ocorre que no próprio contrato do requerente é possível identificar uma cláusula que cobra 30% dos valores faltantes, ou 3 parcelas, em caso de contrato por mensalidade, ou, na hipótese do encerramento após a conclusão da metade dos serviços, ou seja, 12 meses, seriam devidos 80%, ou percebe-se, portanto, que o trabalho foi prestado por 4 meses, ou seja, o encerramento, seguindo a cláusula prevista no contrato, compactuado entre as partes, ocasionaria uma multa de cerca de 3 parcelas, ou seja, R$900, e não R$4.800, como está cobrando o embargado. O contrato entabulado entre as partes é extremamente abusivo, favorecendo apenas o embargado, que cobra 70% sobre o êxito, além da porcentagem sobre o trabalho do requerido e a divulgação em suas redes sociais. Deve, pela legalidade, pelo bom interesse da justiça, ser declarado nulo o contrato, bem como julgado improcedente a presente ação com
intuito de impedir o autor a cobrar os valores do requerido, sob o crivo da exclusiva ilegalidade a partir da abusividade contratual. Este contrato, diga-se, não atende nenhum dos parâmetros da legalidade, pois cobra um valor que não condiz com a realidade. Restou rescindido pela não prestação de serviços e, caso sejam consideradas as cláusulas nele presentes, o valor que o requerido deve pagar seria de no máximo R$900, e não da integralidade como pleito ao autor. Percebe-se que o advogado-autor redigiu um contrato extremamente abusivo e proibido pelo Estatuto de Ética dos Advogados, além de não ter feito seu trabalho conforme contratado e combinado com seu cliente. O advogado ainda cobra a totalidade do contrato abusivo. Descontente com a notificação de revogação dos poderes de procuração, o requerente encaminhou diversos áudios e mensagens, ameaçando o requerido, conforme os documentos juntados a esta contestação. Amissés, como assim? Também teve coisa anexada? Sim, também teve coisa anexada, que é uma conversa que quando a Raluca chega no Lucas e fala que ele não quer mais ele como advogado, o Lucas começa a mandar vários áudios e várias mensagens pra ele. A má-fé do autor é evidente, razão pela qual o presente processo deve ser extinto. Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, requer a Vossa Excelência o que o segue: o recebimento da presente ação, conceda ao requerido gratuidade na justiça, pois financeiramente ele é incapaz de arcar com as custas e despesas processuais. Em hipótese recursal, julgue a ação improcedente, pois carente de legalidade e veracidade, conforme os argumentos expostos, bem como os documentos e provas juntadas. Ainda requer o requerido a permissão para a produção de todas as provas admitidas em direito, especificamente as documentais, testemunhais e periciais. Essa daqui é a defesa do Raluca, e como eu trouxe a primeira parte, nada mais justo de também trazer a defesa dele. Agora, eu acho que ele vai ganhar? Eu não faço ideia. Sim, eu concordo que o contrato é abusivo, eu nunca vi um advogado ficar com 70% e um cliente 30%, entretanto, o Raluca escolheu esse advogado porque ele quis, e ao menos pra mim, não adianta ele querer meter o louco, dizer que ele não sabia ou que ele não tinha conhecimento, porque o Raluca é bem espertinho. E da mesma forma que o Raluca ele tem as provas do lado dele, o Dr. Lucas com certeza deve ter as provas do lado dele também, além de conversas, áudios, enfim. Se eu fosse chutar quem vai ganhar, eu acho que sim, o juiz ele vai determinar que o Raluca pague alguma coisa ao advogado, mas não seu valor total, que eu acho que ele pede mais de 10 mil ou 15 mil reais. Talvez seja um valor bem abaixo disso. E se tiver mais desdobramento sobre isso, pode ter certeza que eu trago aqui pra vocês. Esse era o vídeo de hoje, e claro, dá o like e se inscreve.